Gente, sétima semana. E, nossa, essa semana foi muito complicada. Quem tá passando pela sétima semana, cara, não quero estimular, mas pelo contrário, né? Sendo irônica, eu acho que até agora tá sendo a semana mais complicada, é a sétima semana. Como eu estou na nona semana, estou gravando o que aconteceu na sétima. Então, de fato, eu estou falando assim com muita convicção que a sétima semana foi a mais complicada. Então, eu anotei tudo aqui, coloquei no bloco de notas do celular para não esquecer nada. E foi uma semana que marcou muito porque foram muitos enjoos. Não vomitei, mas a sensação de enjoo era constante, era muito forte. De manhã, de tarde, de noite. Além disso, a dor nos seios. Nossa, para dormir é muito desconfortável. Mas eu encontrei algumas formas de amenizar. Então eu coloco o travesseiro no meu pescoço até essa altura aqui para virar de bruço, porque sempre eu durmo de bruço. Então dá para você trabalhar os travesseiros de uma maneira que não doa tanto. Mas não é que eles ficam doloridos, eles ficam sensíveis. Mas nada que... meu Deus, uma coisa do outro mundo. Fica dolorido, fica sensível, na verdade, mas dá para se adaptar com ele. O mais complicado é à noite mesmo, para dormir. Muito sono, muito sono. Nossa, eu trabalhava assim, tipo, de manhã, de tarde e de noite, só que agora eu tô sentindo muito sono de manhã, de tarde. Não tô sentindo tanto sono à noite. Mas, assim, quando dá no meio da tarde, dá um sono que quando eu dirijo... chega a dar vontade de parar o carro e tirar o cochilo. Xixi, muito xixi. Instante em instante, madrugada, xixi. Eu tô fazendo xixi umas 2, 3 vezes por noite. Que não é normal, assim, no período que eu não estava gestante, né? Então é super normal fazer xixi, pelo menos eu tô sentindo isso. Fome, cara, essa sétima semana foi a semana que eu mais senti fome na minha vida. Eu não sei que tanta fome é essa. Foi essa. Agora está mais tranquilo. Bom saber, né? Mas a sétima semana foi a mais complicada. Eu senti muita fome, muita fome, muita fome. E quando eu estava no meu trabalho, então, tipo, eu já usava cooler. Eu andava com sanduíche, com maçã, com banana, com castanha, suco, com iogurte, com granola, velho, muita coisa, porque eu sentia fome o tempo todo. E quando dava 5 horas da tarde, era a fome do Tasmania. É muita fome, é uma fome que dá na alma. Mas agora tá amenizando, mas a sétima semana foi a mais marcante para mim. Então eu cheguei a jantar 3 vezes durante essa semana, da sétima semana. Então foram 3 jantas. Eu jantava de 5 horas da tarde, depois jantava às 7 horas da noite, depois quando eu ia dormir jantava de novo. Comia pratos assim de cuscuz, de arroz com ovo e purê. Nossa, coisa... Eu consegui aumentar 1 quilo nessa semana, só nessa semana. Mas realmente, assim, como eu não estou preocupada, acho que a gente tem que estar preocupada com quilo, com quanto vai aumentar. Claro que, assim, não excessivamente, mas a gente tem que realmente matar essa fome, porque é uma fome que toma conta do ser. Então, de fato, não tenho como controlar. Meu esposo dizia assim, eu tô com fome. Eu dizia, você não sabe o que é fome. Fome é isso que eu tô sentindo, isso é fome. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Qual o tamanho dessa fome? Quando você... sabe, passa, sei lá, vai pro carnaval e passa o dia todo pulando, brincando e bebendo, esquece de comer. E aí você apaga, pum, no outro dia você tá de ressaca, morrendo de fome, pronto. Esse é o sentimento. É como se desse o horário ali eu tivesse que comer. Se eu não comesse, eu começava a passar mal, começava a enjoar. Então, eu comecei a descobrir o que é que estava acontecendo com o meu corpo. Como eu até então não estava passando por isso, então... para mim era muito difícil entender o que estava acontecendo, então eu ficava passando mal e com muita fome o tempo todo. E aí nesse período da sétima semana eu assistia a vários relatos de parto. Isso que eu vou falar para vocês já começa nessa sétima semana a uma mudança de percepção em relação à gravidez, que eu acho que eu tenho por obrigação de compartilhar isso com outras mulheres que
estão grávidas e estão nesse mesmo período. Eu vi muitos relatos de dor, de sofrimento, de angústia, de estresse. Então, isso me abalou um pouco emocionalmente. Eu acho que aumentou a minha ansiedade e, consequentemente, a fome e tudo mais. E teve um canal que eu vi que ele é super popular, de Fernanda Machado, que é uma atriz, que ela fala e defende o parto natural, o parto normal, embora o parto dela não tenha sido natural, né? Porque natural é quando não tem anestesia, normal é quando tem anestesia, mas a criança sai pela vagina, e a cesariana é a cesariana. Então, o parto dela foi um pouco complicado, porque ela fez todo o trabalho para ser natural e tudo, mas na hora ela sofreu várias horas. E assim, o relato foi um pouco traumatizante, porque ela, se eu não me engano, ela passou 18 horas de parto. E o bebê estava, coluna do bebê com a coluna dela, e foi muita dor, e essas coisas que a gente vai vendo na internet, que a gente vai procurando saber relatos de parto. Geralmente as mulheres falam muito mal, né? Não falam mal, mas falam realmente a dor e o estresse, a tensão que aconteceu nesse período. Então eu assistia vários relatos de mulheres que tiveram filhos pelo SUS, de doulas que não ajudaram, outras doulas que ajudaram, mulheres que tiveram parto nos Estados Unidos, como é que é o sistema lá e tal. E aí, nesse período também foi o período que eu procurei uma outra médica. Eu não estava tão segura com a médica que eu estava, procurei uma outra que disseram para mim que ela era uma médica super boa aqui em João Pessoa, onde eu moro, e que ela fazia trabalhos de parto natural e tal. Só que quando cheguei lá para fazer a primeira consulta, ela falou sobre o que estava acontecendo com o meu corpo, ela fala muito. E ela falou sobre a questão do acompanhamento do parto natural. E ela falou em valores, foi super direta. Olha, para acompanhar o seu parto, custa R$ 3.500 para ficar 12 horas disponível. E aqui na clínica de parto, que é um hospital que existe aqui em João Pessoa, que não é um hospital, é uma clínica feminina, que muitos partos acontecem lá. Tem um quarto específico para parto natural que custa R$ 960 por 6 horas. E quando eu somei, tipo, R$ 3.500 da médica, mais R$ 960 do quarto, dava R$ 4.460. Se eu fosse contratar uma doula, é quase um salário mínimo. Então, esse parto sairia por R$ 5.500. Cara, quando eu deixei a médica, eu fiquei pensando, caraca, tipo, a gente tem plano de saúde, mas mesmo assim a gente teria que pagar R$ 5.500 para ter filho, né? Natural, que seria algo da natureza, algo que a gente já estaria preparado para isso. Então, eu fui em outra médica, que fez o parto do meu esposo. Já era uma senhora, mas super competente, muito experiente. E ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse, minha filha, eu perguntando a ela sobre parto, sobre questão natural, o que é que ela defendia, se os partos que ela fazia era mais natural ou mais cesariana. Ela disse, minha filha, por que você se preocupa com isso agora? Deixa a natureza fazer o trabalho dela. E aí, ela falou assim, que a natureza é que sabe o que é que vai acontecer. Mesmo que você trabalhe para fazer o parto natural, mas chega na hora, pode ser que não aconteça. Então, você tem que deixar as coisas fluírem. E a gente fica, lógico, obviamente, extremamente preocupada, porque é o ápice, né, da gestação. Eu li outra coisa essa semana que diz que a gestação é a gestação da mãe e do filho. Então, a mulher está se preparando também para ser mãe. Então, nesse momento, muitas coisas vieram na minha cabeça durante essa 7ª semana. Foi uma 7ª semana de ebulição mesmo, de ideias, de conceitos, de perspectivas, de muita coisa. Então, eu comecei a procurar, a mudar a chave em relação a esse processo. Eu parei de pesquisar coisas relacionadas a dores e a estresse. E eu tentei mudar a chave no sentido de ressignificar o que seria a gravidez. E eu pensei que eu poderia encontrar, sim, no mesmo banco de informações que é o YouTube e a internet, relatos que
trazem a forma negativa do parto ou da gestação, embora são muitas informações. Nossa, tem uma notícia que saiu que a mulher, quando tem filho, ela envelhece 11 anos, por causa do estresse, da tensão e tudo mais. Tem outra que os pais passam pelo menos 6 anos sem dormir. Então tem tanta coisa que gera na internet informações que são negativas em relação a isso. Mas quando eu converso com mulheres que já tiveram filhos, elas dizem que realmente é difícil, depende da percepção de cada um, mas que as coisas fluem e que vale a pena. Eu acredito que se fosse tão ruim, as pessoas não teriam filhos. Mas enfim, e aí eu comecei a mudar a minha busca, selecionar a forma como eu buscava as informações na internet. Em vez de eu encontrar relatos de partos negativos, estressantes, com muita dor e sofrimento, eu comecei a buscar outros relatos de parto, que narravam situações positivas. Então, nessas pesquisas, eu estou botando aqui porque eu anotei muita coisa no meu bloco de notas para não esquecer de nada. Então, eu encontrei falando sobre a hipnose do parto, algumas mulheres e profissionais falando sobre essa técnica que consiste na mudança de você perceber a vida, o contexto em que você se encontra. Se você está imerso numa situação em que tantas pessoas falam mal de algo, você vai trabalhar o seu corpo e sua mente para que aquilo ali trabalhe daquela forma. Então, de certa maneira, o seu psicológico ele acaba sabotando o seu corpo. Ele acaba fazendo com que realmente lá na frente, na hora do parto, você acredite, depois que você viu tanta coisa negativa, de sofrimento, de dor, de angústia, que você coloca aquilo na sua cabeça e quando você vai chegar na hora do parto, você está tão mentalizando aquilo que você não vai ver, não tem condições de ser diferente. O seu corpo vai trabalhar para que seja realmente dor, sofrimento e tensão. Então, procurei diferenciar, me nutrir de outras informações que não fossem só sofrimento, dor, que remetem ao parto. E esse é o vídeo da 8ª semana, que vocês vão ver que é o próximo, que eu vou trazer realmente dicas dos vídeos que eu assisti, dos conteúdos que eu absorvi, porque uma coisa bem interessante que eu li também é que cerca de 30%, segundo o IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 30% das mulheres hoje, elas têm filhos entre os 30 e 39 anos. Então, são mulheres mais experientes, são mulheres mais seguras, e elas estão mais prontas a ser mãe de uma outra forma, com base no conhecimento. Então, se você tem um conhecimento que vai te ajudar a ser mais madura no sentido de enfrentar a gravidez, esse processo, isso vai te ajudar. Então, com base nessas pesquisas que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, traz justamente quais foram os canais e as informações que eu busquei, que trouxe mais alívio para mim e o que é que eu estou fazendo para ficar mais tranquila em relação a isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo 7, da 7ª semana, que foi bem complicado para mim, mas que eu vou compartilhar com todos em relação a essas experiências de mãe de primeira viagem. Bom, gente, vai lá, dá o like se você gostou desse vídeo. Ajuda para que outras pessoas também possam compartilhar, ver esse vídeo e que elas possam crescer como eu estou crescendo também em relação ao aprendizado a esse processo, aprendizagem desse processo de gestação. Beleza? Curte, dá o like, compartilha e manda também perguntas nos comentários que a gente vai conversar ainda aqui sobre muitas coisas, tá bom?